Eu concordo absolutamente com a fala do pastor Eliseu Rodrigues. Acho que há uma falta de compreensão sobre o contexto de certos textos bíblicos sobre esse tema, e a não observância dos contextos fazem com que certas compreensões inadequadas sobre o direito de autodefesa, defesa de terceiros, principalmente de inocentes, seja negado ao cristão. Em primeiro lugar, não vejo incompatibilidade nenhuma entre a vida cristã e a disposição, por exemplo, de se utilizar de meios como uma arma de fogo para proteger a sua família diante de uma ameaça concreta de morte. E aqui eu faço uma distinção que para mim é muito importante, que é uma coisa é matar por vingança, não é? Como o próprio pastor Davi aí se referiu e o próprio pastor Sidney também falou, uma coisa é o uso da arma para fins perversos. E aí os sentimentos que motivam o uso da arma são determinantes para a qualificação moral da ação. Então, uma coisa é esse tipo de atitude, e a Bíblia claramente rejeita. Agora, outra coisa completamente diferente é a vida de um agressor ter sido perdida como efeito colateral da defesa de um inocente, principalmente se esse inocente tiver laços sanguíneos conosco, porque isso também é um elemento que não pode ser ignorado, que é instintivo nosso, não é? É instintivo nosso proteger quem compartilha do mesmo sangue ou quem possui laços afetivos conosco. A Bíblia não trata a proteção à vida como uma atitude contrária à santidade. Não trata de maneira alguma. Em Êxodo 22, 2, a própria legislação de Israel, como já foi citado por alguns ouvintes, reconhece uma diferença entre homicídio e reação contra alguém que invade uma casa durante a noite, por exemplo, não é? E ali a gente pensa que à noite, dentro desse contexto histórico, não havia luz elétrica na rua, não existia iluminação pública. Então, naquele breu, não dá para prever se o indivíduo está armado, se ele não está armado, se ele quer matar, se ele não quer matar, se ele quer roubar, ou se o propósito dele é outro. Então, diante da falta de certeza do propósito daquele indivíduo em estar invadindo a casa, se esse indivíduo perder a vida, aquele que assim cometeu o ato de retirar a vida desse indivíduo não é visto, não lhe é imputado esse pecado, tá? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo qualifica a espada do Estado como servindo ao propósito de punir quem pratica o mal. Ainda que a espada esteja relacionada ao Estado, é importante aqui a gente entrar no contexto histórico e perceber que quem escreve, escreve dentro de uma situação cultural onde quem estava no poder político era o Império Romano. O Império Romano é quem tinha a detenção, melhor dizendo, do uso da força para a coerção da maldade. Então, é por isso que o apóstolo Paulo qualifica o uso da espada nas mãos do Estado. Mas o que nós podemos perceber aqui enquanto princípio, que a espada bem usada é uma espada que é usada para evitar que o mal seja cometido, tá? Então, a Bíblia não apresenta de forma alguma que toda a utilização da força seja moralmente equivocada. Mas e o versículo que diz, né, que a gente deve dar a outra face? Em primeiro lugar, esse versículo não diz respeito a uma obrigação, como se alguém deve assistir passivamente enquanto o inocente é assassinado. E eu tenho a impressão que muita gente está travestindo a sua covardia com uma aparência de santidade. Então tem gente que, na verdade, não reage porque não tem a coragem para o tal, e aí prefere se esconder atrás das palavras de Jesus. Mas o contexto do ensino de Jesus é a renúncia à vingança pessoal, a esse egoísmo que acha que a gente nunca pode ficar por baixo, que a gente tem sempre que sair por cima, não importa quais são as consequências disso.
e ao desejo de retribuir uma ofensa sofrida. Agora, Jesus está confrontando a lógica de devolver o mal com o mal. Um indivíduo que defende a sua família não está cometendo algo ruim para quem está querendo matar essa família. Eu não posso chamar essa atitude de mal. Então, o que Jesus está condenando é: não se torne o perverso que os outros se tornaram para você. Então, se os outros são invejosos, não seja um invejoso. Se os outros são perversos, não seja perverso. Se o outro age querendo, de alguma maneira, tomar o que não é seu, não faça o mesmo. É não se tornar o vilão que o outro se tornou para você. E outra coisa completamente diferente. Uma coisa é eu decidir o que eu faço com a minha face. Se eu quiser oferecer a minha face para ser batida, a face é minha. Agora, completamente diferente é eu achar que isso me dá o direito de deixar as pessoas injustas fazerem o que elas querem com as faces dos inocentes. Isso aí é completamente diferente. Tá? Miqueias, em Mateus 26, onde Pedro usou a espada para defender Jesus e o próprio Cristo o repreendeu. Outra vez, qual é o contexto ali? Jesus havia decidido se entregar voluntariamente. E Pedro estava tentando evitar a decisão de Cristo de se entregar voluntariamente, achando que ferindo Malco resolveria, quando na verdade não resolveria, porque era uma decisão do próprio Cristo, não era uma decisão dele. Então é uma espada que intervém na decisão do indivíduo de se entregar. Isso é completamente diferente de eu ver um agressor fazendo mal para uma criança e ao invés de agir, eu ajoelhar e fazer uma oração. Se você não consegue perceber a diferença disso, meu irmão, então dificilmente o meu argumento será, de alguma maneira, poderoso para te convencer de alguma coisa. Se eu estou vendo um agressor fazendo uma maldade com uma criança, eu preciso usar os meios disponíveis para impedir a manutenção daquela maldade e ponto. Aliás, existe aqui uma diferença muito importante, tá? Entre não buscar vingança e não impedir uma injustiça. Repito essa lógica. Se alguém agride a mim, eu posso decidir suportar essa agressão. É uma decisão minha. Agora, quando se trata de terceiros, principalmente se você tem a tarefa de defendê-los e você não defende, então o pecado não está em quem agrediu para evitar uma violência. O pecado está em quem se omite e permite a violência acontecer. E no caso do martírio também, pastor Dário, a gente precisa avaliar com cuidado, e aqui eu concluo. Sim, né? sim. Se alguém é perseguido por causa de Cristo e decide não negar a sua fé, mesmo sabendo que poderá morrer, isso pode ser a expressão de uma fidelidade. Isso é elogiável quando nós olhamos a história da igreja e percebemos pessoas dispostas a morrer, mas não negaram a Cristo. Mas o martírio é uma coisa. Procurar ou aceitar passivamente a morte que poderia ser evitada é completamente diferente. Eu não vejo essa postura nos cristãos do primeiro século. Enquanto eles podiam evitar a morte, eles evitaram. É verdade. Eles evitaram. Por exemplo, em Atos 9, 23, 25, Paulo, quando soube que havia ali um complô para matá-lo em Damasco, ele escapou da cidade escondido em um cesto. Foi a maneira que ele teve para evitar sua morte. Em Atos 23, do 12 ao 24, mais tarde, diante de uma conspiração para matá-lo, o mesmo Paulo se utilizou dos meios disponíveis para preservar sua vida. Então, estar disposto a morrer por Cristo não significa procurar a morte que poderia ser evitada. Sim, sim. Então, as pessoas, por vezes, romantizam as coisas. Eu ouvi algumas frases que eu fiquei um pouco pensativo, né? O cristão deve confiar só em Deus, se alguma coisa acontecer com ele, foi vontade divina. Foi vontade divina ou foi omissão humana? Foi vontade divina ou foi o indivíduo que não se utilizou dos meios necessários? Porque se tudo fosse vontade divina, por que Paulo então precisou se esconder no cesto? Era só confiar no anjo, era só confiar num ser celestial, era só confiar de que Deus enviaria um terremoto na hora. Então a gente precisa parar de ter uma mentalidade romântica, não é? Um irmão aí citou Neemias, e eu acho Neemias um exemplo poderoso para isso. Neemias, por diversas vezes, aparece nos seus escritos orando e colocando vigia.
orando e armando os pedreiros envolvidos na obra. Porque a confiança na proteção divina nunca vai substituir a nossa responsabilidade de utilizar os meios que nós temos para evitar que uma violência seja cometida.